Luiz Henrique na mira do Palmeiras. A gente vai trazer uma informação aqui. Essa informação não é nossa, tá? Vamos colocar para vocês aqui o suposto interesse do Palmeiras no Luiz Henrique. Lembrando que ele está negociando com o Flamengo, hein? Vamos atualizar vocês aqui dessa possível contratação e também vamos falar aqui rapidinho de Palmeiras e Fortaleza. O jogo terminou agora e ainda bem que teve o primeiro jogo, hein? O Palmeiras fez um placar elástico e você falando hoje de Copa do Brasil num jogo só, Erna, você tá doido da cabeça. Ainda bem que o primeiro jogo ajudou a gente. Pois é, se fosse jogo único, se fosse já tinha dado ruim, né? Mas o primeiro jogo realmente foi mais tranquilo. Hoje o Palmeiras entrou totalmente desligado, né? Claro que talvez até durante a transmissão o pessoal falou muito do lance de entrar com o time ali, não o que foi o titular do primeiro jogo, mas mesmo assim os caras que entraram, pô, o Flaco, o Vitor Roque, né? Entrou o próprio Felipe Anderson, né? Que deixou o maluco ali. Esqueceu que o cara tinha família, né? Mas assim, totalmente desligado, né? Então eu acho que não era nem os jogadores em si, era mais a concentração. Aí depois dá aquela mexida, o famoso chamou a cavalaria, melhorou o jogo e mesmo assim desligou de novo e toma o gol no final do jogo. E a gente tava falando até do lance ali no final, né? Que podia ter sido pênalti ou não pro Fortaleza ali. É que faltava um minuto, mas, cara, se dá um pênalti, sai um gol dos caras ali, os caras teriam um minuto ali ainda de abafo, né? Mas realmente essa classificação fica muito no primeiro jogo, né? Um 3-0 ali muito tranquilo. Cara, realmente, brincou com a sorte. Sabe o que me lembrou? Acho que que a gente ganha em 2020, acho que a gente se classificou contra o Ceará, né? Ainda o Praz estava no Ceará já jogando no gol. E eu lembro que o jogo foi bem tranquilo primeiro e o jogo da volta o Palmeiras começou a se complicar sozinho também. E ainda passou nervoso, mas acabou se classificando. Mas mesmo assim foi questão de concentração também. Às vezes esse time dá uma desligada assim, que hoje não pesou muito, mas se é contra um time melhor, se você não tem uma vantagem tão larga, podia ter dado ruim, né? Tá montado. Então, acho que inclusive essa Copa do Brasil foi que a gente foi campeão, não é? Tô É, errado? Que a gente ganhou no 2020. Ceará? É, da Então pandemia, tomara, né? Tava sem público e tal. tomara que essa aí siga a mesma superstição, né? Que a gente tem aí nesse caso, né? Desse jogo, nesse mesmo padrão. Então, assim, acho que ponto positivo, né? Ponto positivo e ponto negativo do jogo aí foi realmente o que você comentou. Entrou a rapaziada e para mim fica escancarada a diferença, né? Quando você tem o John. Para mim, o John Arias hoje, nesse momento, 5 de agosto, ele é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. O que esse cara acelera de ritmo de jogo? Ele acelera quando ele quer. Ele para o ataque, faz o ataque respirar. Ele é um cara que, se você olha, o excepcional do John Arias é fazer o simples bem feito, é fazer o arroz com feijão muito bem feito. E aí você tem o Andreas Pereira também chegando à sua 10ª assistência, acho que boa parte delas de bola parada. Você acredita que tinha uns caras reclamando do cara da assistência de bola parada? Você crê nisso? Tinha uns palmeirenses na DM lá na terça-feira na caixinha de pergunta falando, 10 assistências, mas tudo é de bola parada. É brincadeira, acho que é a primeira torcida que reclama de um cara ter assistência de bola parada, pra cacete. Então, assim, mas acho que até pra você ter. Você tem que ter mérito, né? Pra você conseguir ter tanto de assistência em bola parada pra colocar a bola na cabeça do cara. Então, assim, a 10ª assistência dele, e você tem também aí o Felipe Anderson. Pra mim, a assistência mais bonita da temporada até o momento do Palmeiras foi essa assistência que ele deixa o cara ali sem pai nem mãe, o cara deve estar até agora lá enterrado lá no chão lá, e acha o Flaco para fazer um baita de um gol. Então, assim, saber jogar bola, ele sabe. Acho que é até por isso que a gente fica na ânsia do Felipe Anderson jogar bola, porque a gente sabe a qualidade que ele tem, né? E ainda mais, se tratando dos pontos negativos que eu queria pontuar aqui, para mim a ressalva acho que fica, não vou dizer que os caras jogaram mal, né? Mas digo assim, de aproveitar a oportunidade que tem, tanto o Benedetti quanto o Riquelme. Senti até mais falta de ir para cima, né? De ousadia mesmo do Riquelme, porque tudo bem, tem a questão do ritmo, o cara joga pouco, mas para base não tem essa, né? O cara ele vai ter poucos minutos, você acaba sendo a terceira opção no time do Palmeiras. E o que você vai ter por temporada? Você vai ter o quê? Um jogo, talvez para você mostrar o seu potencial, 1 ou 2 jogos chorando, assim, com muita ressalva, para você conseguir ter poucos minutos no time profissional do Palmeiras. E quando você tem essa oportunidade, você tem que ser ou praticamente perfeito, ou pelo menos demonstrar que você é muito diferente, né? E eu não notei isso do lado deles hoje. Talvez aí, não sei se eu estou exagerando, quero saber da rapaziada aí, mas eu senti mais falta de, como eu posso dizer, deles quererem mais, né? Pelo menos nas oportunidades que eles tinham aí. Mas acho que no geral, pelo menos o que importa, né? O que importa, o Palmeiras se classificou e é olhar com carinho para essa Copa do Brasil, ao meu ver, porque se o Corinthians cair amanhã, acho que o time mesmo, assim, em nível de Palmeiras, que pode ameaçar, é o Cruzeiro, na minha visão, né?
Até inclusive trazer os resultados aí dessa rodada, né? Atlético Mineiro se classificou em cima do Juventude, deu uma dó do Juventude, né? Que o juiz levou a pita na boca para encerrar o jogo, deixou o Lianco dar o chutão e o gol no finalzinho. Santos e Remo, que foi um evento, né, cara? Santos e Remo foi um evento lá com o Neymar. Cruzeiro se classificou para cima da Chape, Grêmio para cima do Mirassol, teve polêmica lá também. E o Vasco meteu 3 no Fluminense. Confesso que me surpreendi, porque o primeiro jogo foi horrível, né? E o Palmeiras é classificado também. E amanhã tem Vitória e Furacão. Deve se classificar o Furacão, né? Se não tiver nenhuma zebra aí. E Corinthians Internacional. Os dois jogos aí, ó. O primeiro foi 2-0 para quem visita agora, né? Então os caras vão ter que fazer valer a questão casa aí, mas de fato, se você olhar o Corinthians é pelo fator rivalidade também, né? Se olhar o que o Corinthians tem jogado ultimamente, tá difícil, mas rivalidade, claro, especialmente se pensar na final de jogo único, as coisas pesam muito. O Cruzeiro tem muita qualidade. E aí a gente falava muito do Fluminense em determinado momento da temporada, né, cara? E o Fluminense decaiu muito, então aos poucos, como a temporada vai afunilando, vai meio que deixando claro quem vai disputar as coisas ou não, né? O Fluminense, no começo, inclusive, quando a gente pega o Fluminense, se eu não me engano, eles estavam até invictos no Brasileirão, estavam muito bem. A gente vence aquele jogo, foi um jogo difícil, mas começaram a decair muito, né? E agora, essa eliminação aí também, meu Deus do céu. Implodiu tudo, né? Complicou bastante, mas eu olharia com muito carinho para essa Copa do Brasil, porque o Palmeiras pode chegar bem e acompanhar aí a próxima fase com o sorteio. Sorteio na terça-feira aí, se eu não me engano, nós teremos o próximo sorteio da Copa do Brasil. E vamos falar agora de uma notícia que o Pilhado traz aqui pra gente, que é o seguinte, ele noticiou que o Palmeiras está na briga pelo Luiz Henrique. Lembrando que eu já duvidei de uma fonte do Pilhado, tá? Eu acho pouco provável isso aqui, se fosse para jogar no meu realismo, na minha análise, né? Palmeiras ir atrás de mais um ponta, parece bem provável, né? Mas lembrem-se, quem deu a informação do Abel no Alçade foi o Pilhado, né? Vale lembrar, ele falou da questão, todo mundo riu, eu inclusive fui um dos que ri da cara dele. Eu falei, não, isso aqui não existe, o que você tá falando? Fica quieto. E realmente, cara, a informação existia, o cara no tradicional português da nossa quinta série, ele deu o furo, né? Exatamente, já vai trazer o vídeo aí do pilhado, né? Mas antes, dá aquele recado importante para vocês do gringo, tá? Final de ano aí, segundo semestre chegou e você precisa pagar o licenciamento do seu carro, mas se você não tiver com o IPVA em dia, você não consegue deixar tudo em ordem. Então, o IPVA é o primeiro passo nisso e você pode checar todos os seus débitos lá, tanto da sua CNH quanto do seu veículo, através do aplicativo do gringo, tá? Você tem o QR Code na tela aí, link fixado no comentário, o link na descrição, você baixa de graça, tá? Para iOS e para Android e checa ali se você tem algum débito e você pode também parcelar em até 12 vezes e ter o cupom 1000grau20 que você consegue aí 20% de desconto em parcelamentos acima de 10 vezes, tá? Então deixa tudo em ordem aí para quando chegar lá o final do ano, Natal, virada de ano, você tá tranquilo aí e aí quando chegar o IPVA do ano que vem, você usa o gringo de novo para deixar tudo em ordem, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Agora vamos de Mano Pilhado, porque de fato essa informação aí do Abel que o credencia estar nesse canal aqui, porque realmente confesso que naquela época desacreditei, depois a gente viu que era verdade, mas vamos ver aqui. Palmeiras pode ter entrado na briga pelo Luiz Henrique, hein? A informação que eu recebi é que o Palmeiras procurou os empresários do Luiz Henrique. E vamos lá, a apuração completa que eu tenho por enquanto é de que o Flamengo não teria oferecido 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. Porque se o Flamengo tivesse oferecido isso, o Zenit já teria aceitado. A informação que eu tenho é que o Flamengo enviou a proposta de 25 milhões de euros, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. E a proposta que o Zenit quer receber para, né, autorizar a negociação são 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. E o que acontece? O Palmeiras teria procurado os empresários do Luiz Henrique. E aí, como sempre acontece, não sei se o Palmeiras realmente quer ou se pode ser apenas para o Flamengo ter que pagar mais caro pelo jogador. Tem isso, Flamengo e Palmeiras hoje fazem muito isso. Opa, um tem um interesse no jogador,
vamos mostrar interesse para aumentar o preço dele no mercado, para ter que pagar mais caro. Pode ser, mas a informação que eu recebi é que o Palmeiras entrou em contato com os empresários do jogador, de que o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, teria entrado, tá, em contato com empresários do Luiz Henrique e que o Palmeiras pode entrar nessa disputa e que não foi aceito ainda pelo Zenit, porque o Flamengo ofereceu 25 milhões de euros mais 2 milhões e 500 mil em bônus. A proposta do Flamengo nesse momento, pela minha apuração, não é de 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus, e é isso que o Zenit quer. Se o Flamengo chegar nesses valores, o Zenit autoriza a negociação. Cara, eu acho que devia rolar um acordo entre times brasileiros e falar, não vendam pro Zenit, mas porque o time é insuportável, né? O Flamengo tá com essa dificuldade aí pro Luiz Henrique, a gente teve a questão do Nino, teve a questão do Claudinho um tempo atrás também, é um timinho chato, hein? E aí, bom, como a gente falou, né, informação total do pilhado, a gente olhando aqui do lado nosso que acompanha o Palmeiras diariamente, pra mim faria sentido se você envolvesse talvez o Alan, né? Mas se olhar pro elenco hoje... Talvez não precise o Luiz Henrique, não sei, o duro que ele joga muito, né? Ele jogou muito aqui, na Copa ele sumiu, mas no Brasil ele sobrou, né? É o famoso, você tá no bar tomando uma. O cara vai falar, vou descer mais uma. Você vai falar, não. Lógico que não. O Luiz Henrique tem vaga fácil nesse time do Palmeiras. Só que qual que é a questão aqui? Se o Palmeiras tá precisando vender para precisar equalizar o caixa, você vai vender o Alan, por exemplo, aí, digamos, vai chutando aí, os mesmos 25, 30 milhões. Você vai pegar e colocar no Luiz Henrique? Não sei se faz sentido. Eu reclamaria se o Palmeiras contratasse o Luiz Henrique de maneira nenhuma. Os caras têm muito mais conhecimento de finanças lá e fluxo de caixa do que a gente, de entender a situação do clube. Só que, né, cara, tem esse porém. Ele tem a informação, o pilhado, respeita a informação dele, até porque ele já tem o estofo que a gente comentou de cravar uma informação privilegiada do Abel. Então tá aí, essa informação cedida por ele. E até um complemento aqui também do Danilo, né? Você falou de Zene aí, uma coisa bastante engraçada, né? O Botafogo não quis vender para o Palmeiras, para não fortalecer um rival, e tentou fazer essa negociação, essa troca entre Danilo e Luiz Henrique. E aí, logicamente, o Danilo não aceitou, Danilo não queria ir para a Rússia, e aí melou a negociação, sendo que o Botafogo poderia vender o Danilo para o Palmeiras, né? Pelos mesmos 25, com gatilho de 30, pegar essa grana e meter no Luiz Henrique, né? Meio que fazer o elas por elas, porque do mesmo jeito que você vende parcelado, o pagamento, na maioria dos casos, ele vai ser parcelado. Então, assim, ficou sem o jogador e achou que, que vai receber proposta acima do que o Palmeiras ofereceu. Detalhe, chegou uma proposta hoje da Atalanta pelo Danilo, 20 milhões de euros. Bem abaixo do que o Botafogo está pedindo. Então tá aí, Botafogo vai arcar com as próprias consequências e também com a própria decisão do Danilo de não querer ser negociado para onde o clube quer, né? Mas tá aí, uma situação de mercado de fim de noite aí pra rapaziada. Exato, né? E, cara, aquilo que a gente falou, né? Quando até acabou a negociação com o Danilo, é que se bobear, no final do ano a gente consegue ainda por um valor mais barato, como foi com o Andrés, foram outras negociações aí. Mas vamos aguardar, né? Mas é isso, então. Agora vamos voltar para a chave pro brasileiro, né? A gente pega o Internacional, que inclusive vai ter um jogo duro contra o Corinthians aí. A gente pega com um dia a mais de descanso. Tendo rodado o elenco, né? Então vamos ver como que vai ser essa volta pro brasileiro, mas na Copa do Brasil classificado, semana que vem tem sorteio, a gente traz provavelmente aqui um react. Eu espero que não tenha um clássico lá, porque pelo amor de Deus, não tô bem para isso, pra esse segundo semestre, não. Beleza? Então é isso, deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.